Só todos capazes, Senhor. Amém. Abençoa a Bíblia, livro de Daniel, capítulo 3. Desde já eu agradeço essa oportunidade a Deus, a toda a direção da igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Daniel 3. Glória a Deus. Muito conhecido, né? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais, todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, ordenando-se a vós, os povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sabuco, do saltério, da gaita, de fode, toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que se não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno ardente. Amém. De vez de pé, pode se sentar no seu lugar. Eu vou falar essa noite de duas coisas. A primeira é confiança e a segunda a primeira é livramento e a segunda é gratidão. Então esse rei Nabucodonosor, ele era um rei destacado e era rei da Babilônia, né? O livro aqui que fala da história do rei Nabucodonosor, né? É uma história bem conhecida. Segundo o Antônio Gilberto, esse livro é dividido em duas partes. Alguns capítulos ele tem um fundo histórico, e a segunda parte, a partir do capítulo 7, é um fundo mais apocalíptico. Outros linhas têm o pensamento que ele seja um livro mais escatológico, e também o livro de Daniel é conhecido como Apocalipse do Antigo Testamento, por causa de fato de narração de algumas partes dele ser comparada à besta do Apocalipse. Tá? Ele é composto por 12 capítulos, né? O livro de Daniel. E o rei Nabucodonosor e Daniel são os principais personagens desse livro. O nome Daniel significa Deus é juiz, né? E esse rei Nabucodonosor, numa certa época, ele vai exilar alguns jovens e vai tirar eles da Judéia, vai trazer para a Babilônia para servir aqueles jovens ali do rei. E era Daniel, mas alguns amigos dele, tá? Tinha Ananias, Misael, tá? E Azarias. Então o rei Nabucodonosor impôs uma condição que ali fizesse uma especulação de como que era aquele jovem. Queria que fossem jovens formosos à vista, de boa aparência e etc. Fez uma série de recomendações, porque o rei Nabucodonosor tinha um propósito, um objetivo de colocar aquele jovem como frente para ali também participar do governo da Babilônia, né? Então este rei, ele constituiu esses jovens, tá? Ali naquele reinado. E agora o rei, ele vai levantar uma estátua dele própria no campo de Dura, com a altura de 60 côvados e com a largura de 6 côvados. E ele vai colocar uma condição para aquele povo que está na província, que todos viessem adorar. Aí, como nós lemos aqui no versículo 3, ele manda convocar todas as autoridades, os prefeitos, príncipes, os sátrapas, né? E ele põe essa condição que todos fossem adorar a imagem dele. Quem não fosse adorar a imagem dele seria lançado na fornalha de fogo ardente. Essa era a condição. Isso também faz um paralelo com Apocalipse 13,
versículo de número 14 e versículo de número 15, com a parte B do versículo, que fala que a besta vai dar ali a sua imagem, ali ele vai colocar uma imagem e vai ordenar que todos os moradores da terra venham adorar. Só que neste período, conhecido como período da grande tribulação, ou por que não dizer a 70ª semana profética do livro de Daniel, também prefigurada ali no capítulo 9, do versículo 24 ao 27, e nós não vamos estar nesta época. Você sabe por quê? Porque antes disso o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vem sobre as nuvens, sobre os lares, para nos salvar e levar para o seu reino de glória. Ali não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais angústia. Então nós não estaremos aqui para adorar a imagem da besta. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Esse merece honra. Oh, glória. E acontece que depois que o rei edificou aquela grande estátua dele de ouro, olha só para você ver a arrogância, olha a petulância desse rei, e mandou que todos ali viessem adorar, e que não adorasse seria punido e lançado ao fornalha de fogo. Então está todo mundo ali reunido, agora vai aquela banda musical, começa a tocar, e eu imagino aquele tanto de gente se prostrando ali para adorar a imagem da estátua do rei Nabucodonosor de Caracheias. E ali aquela situação eu só posso imaginar, porque eu não estava lá presente naquele momento, irmão. Eu só posso imaginar. Aí está todo mundo lá, de repente chegam os fofoqueiros dos caldeus e falam assim: olha aqui, ó, o rei Nabucodonosor, você está lembrado daqueles jovens lá, o Misael, Azarias e o Daniel, Ananias? Eles falaram assim que não vai, eles não querem se prostrar ao Senhor, que na verdade esses nomes foi trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego. São nomes caldeus, eu não vou entrar em detalhes não, por causa, né, de muitos detalhes, mas são nomes caldeus e são nomes malditos, que eu vou soltar só o de Sadraque, Beltesazar, né? Então são nomes caldeus, né? Abednego, que eu me recordo, era servo de Nego, né? Então são nomes malditos. E os nomes deles eram nomes abençoados, né? Então o que acontece, né? Aí esse fofoqueiro chega e disse: ó, Sadraque, Mesaque, Abednego, você sabe o que eles fizeram? Quando tocou aí, ó, que o Senhor colocou aquele decreto lá, que era para o Senhor adorar essa imagem, eles não quiseram se prostrar, não. Que? Eles não, aí de repente o rei Nabucodonosor manda chamar aqueles jovens lá: faz favor, negócio que é esse aqui? Eu tenho uma ordem que ia ser cumprida aqui, e vocês, eu não constituí vocês, e vocês têm a petulância, vocês têm a arrogância, a falta de humildade de não cumprir a ordem pela qual impus. Aí ele vai chamar os homens mais fortes, para ele ter certeza que aqueles jovens fossem jogados na fornalha ardente de fogo. Ainda diz a Bíblia que ele mandou aquecer aquela fornalha ardente 7 vezes mais. É verdade. E aí o diálogo de Nabucodonosor com aqueles 4 jovens fala assim: deixa eu te falar, quando vocês ouviram o pífaro, a buzina, a harpa e o foles e toda minha banda, minha orquestra tocar, se vocês vão fazer um favor para mim, vocês vão se dobrar e adorar, porque senão, infelizmente, eu tenho que jogar vocês dentro da fornalha ardente. Ele falou assim: olha, rei, o Deus que nós servimos, Ele nos livrará disso, e não vai acontecer isso conosco. Tá certo? Se você quiser, pode julgar, não tem problema, nós confiamos nele. E é isso que nós temos que ter, confiança. Quando o diabo falar assim: eu vou pegar os seus, eu vou colocar você dentro da fornalha ardente, eu vou colocar você dentro dessa situação difícil, eu quero ver quem é que vai tirar os seus, tá? Quero ver, não vai ter influência, não vai ter ninguém, porque eu sou autoridade, mas quero ver quem é que tira você. Só que o rei é a autoridade na terra, e aqueles que dizem Sadraque, Mesaque, Abednego é a autoridade de cima do universo, em todos os lugares. Mais de todos. Aí, agora, o rei lança, e segundo a Bíblia, que aqueles homens que conduziram a fornalha estava tão quente que os próprios homens assim faleceram. E ali está o rei e o capitão dele observando: olha lá, vai morrer. E eles estão observando: vai morrer. E ali, quando ele olhou assim: peraí,
tem um outro homem ali passando ali, aquele negócio que é esse ali?